Queridos irmãos, sempre é gratificante nos encontrarmos novamente na casa de Fabiano para trocarmos ideias, pensamentos, melhorarmos as nossas vibrações e, ao sairmos daqui, nos sentimos mais fortalecidos para enfrentar os desafios que a cada momento têm se tornado mais intensos. Nós vamos hoje seguir uma orientação do espírito Marco Prisco nesse livro Renove-se. É um livro muito interessante, que eu tenho tido a oportunidade de a cada mês fazer estudo na casa em que eu frequento, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, ali no Estácio, e nós já estamos, são 38 capítulos, se não me engano, já estamos no final, e a cada mês, quando nós estudamos estas mensagens deste livro, Renove-se, há um alerta cada vez mais intenso. O que se sabe desse espírito Marco Prisco, trazido a informação pela mediunidade de Valdo Pereira Franco? Pouco se sabe. Ele se apresentou algumas vezes para o médium de Valdo Pereira Franco, na figura de um jovem com traços romanos, e apenas a orientação trazida é que ele viveu a época do Cristo. Muito pouco se sabe. E até mesmo se questiona, será que nós precisamos saber muito daqueles que vêm até nós trazendo a mensagem de Jesus? Mas são mensagens práticas, com orientações que funcionam como alertas para que nós possamos ter uma vida mais tranquila diante de tantos desafios. Bom, antes de vermos os 10, que o decálogo, então, são as 10 instruções, as 10 orientações básicas para que nós possamos conquistar a famosa paz. Mas antes de nos aventurarmos no que a página nos traz, vale a pena nós refletirmos a respeito de outras coisas. Quando se fala em paz, e hoje muitos têm se falado a respeito, vivemos numa cidade em que um grande número de pessoas, talvez alguns de nós, fiquemos demasiadamente preocupados. Se saímos, é confusão lá fora, é violência. Não sei vocês, mas no Rio de Janeiro nós sabemos que a vantagem que algum tempo se tinha de não morar na Zona Norte onde nós estamos, mas da Zona Sul era um extremo privilégio. Tenho duas queridas irmãs no Centro Bezerra de Menezes, Lídia e Lúcia. A Lídia está com seus 81 anos, a idade do meu pai, já frequenta a casa há uns 60 anos, o que eu vou fazer em janeiro, que eu vou fazer de idade física. Essas nossas irmãs já frequentam esta casa. E elas moram em Copacabana. Eu pergunto, é bom morar em Copacabana? Que bacana. E elas moram a 2 quadras da famosa Princesinha do Mar. É praia, é divino e maravilhoso. Ah, como eu gostaria. Eu não vou ouvir barulho de trem da Central, eu não vou ouvir tumulto à minha volta, eu vou ouvir o barulho das ondas do mar. É tudo o que eu queria. Mas as duas moram na rua Sá Ferreira. Para quem conhece Copacabana, essa rua fica próxima a uma comunidade, a 2, conhecidas como Pavão e Pavãozinho. Preciso continuar? Nós sabemos os conflitos. Elas não fazem as refeições em casa, elas saem das suas casas para se alimentar em restaurantes ao próximo. E eu perguntei, como é que está? Hoje não deu para almoçar fora. E aí nós vamos ampliando. Quando nós ligamos a televisão, horário do almoço, os jornais trazem pessoas divinas e maravilhosas, caridosas, estão neste momento ajudando os necessitados. São assim as mensagens? Ué, a minha televisão é diferente da de vocês? A realidade é outra. Vemos violência, vemos estatísticas assombrosas, números de mortes, vê-se aquele quadro. E ainda tem gente que vê. E ao ver, posso eu naquele momento estar numa sintonia diferente. Mas é uma imagem que choca, é uma notícia que incomoda. E o que acontece conosco? Vamos entrando e nos permitindo ficar nesta vibração. Eu tenho como exercício físico principal bicicleta. Ando no Rio de Janeiro. E
Quando eu estou de bicicleta, não dá para deixar em qualquer lugar. Vou sair de casa, vou para onde? Aonde eu vou deixar? Semana passada, estava fazendo um treinamento aplicando Itaperuna. Alguém conhece? Lá no noroeste do estado, quase divisa com o Espírito Santo. Um dos veículos utilizados por essas pessoas, qual é? É a bicicleta. Surpresa minha, em vários lugares as pessoas encostam as suas bicicletas no meio-fio e apenas encostam. Não tem tranca, não tem trava, não tem corrente, não tem perigo. Cultura. Esse também é o nosso mundo. Como eu estou vendo este mundo? É provável que talvez muitos de nós não acreditemos nesta paz. Mas como? Como ter dias mais tranquilos se as dificuldades imperam? Como sair de casa com tranquilidade se não se sabe o que vamos encontrar? Lá em casa, eu, minha esposa, minha filha, meu filho agora mora na Tijuca, simplesmente já temos um hábito, saímos de casa e a mentalização é, vamos em paz. E ao voltar também nós agradecemos. Então, está em nossas mãos fazermos diferente. Bom, se essas dificuldades existem, o nosso querido Marco Prisco já começa nos orientando. Qual é o primeiro? Interessante que essa transparência está bacana, né? Tudo branco. O branco simboliza não apenas a junção de todas as cores, famosa aquela experiência do disco de Newton, né? O espectro solar, quando girado em velocidade maior, as cores diferentes vão se juntando e formam o branco. O branco é associado à paz, à pureza, a famosa pomba da paz. Mas para se chegar aqui, muitas dificuldades existem. Diz-nos primeiramente Marco Prisco do Decálogo, qual é a primeira instrução? Para que nós possamos refletir a respeito de cada um. Olha o que ele nos diz. Mantenha a irrestrita confiança em Deus. Vamos destrinchar isso. Diz-nos o Espírito, mantenha. Ele não diz conquiste, vá em busca da confiança. Ele diz manter. Eu só mantenho algo que já existe, concordam comigo? O manter, há uma conquista prévia, em maior ou menor intensidade. Então, mantenha-a irrestrita, isto é, não há restrição, não há limites. Nós precisamos dos limites. Se eu comer em demasia, vou ter problemas digestivos. Só que nessas horas, quando há o desajuste, o desequilíbrio, por exemplo, alimentar, sempre se busca um culpado. Comeu-se demais, saboreou-se aquele divino e maravilhoso pudim que lembra a nossa infância junto à nossa avó. Esse pudim acima dele tinha quem? Desculpa estar trazendo esse exemplo a essa hora. Quem salivou é natural. Aí tem a ameixa em cima deste pudim. Comemos, saboreamos este pudim. Tivemos uma indigestão, não por causa do pudim, mas a culpada é quem? É a coitadinha da ameixa. E assim vamos levando a vida, não fazendo o que devemos fazer, não criamos restrições aonde deveríamos criar, de ponderações, de pensamentos mais positivos, de hábitos mais saudáveis, e vamos justificar. Não é por esse caminho. E vai Marco Prisco dizendo, manter a irrestrita confiança em Deus. Aí nos vale um questionamento. Mas o que é confiar em Deus? Por que confiar nele e não confiar no mundo? Por que confiar em Deus e não confiar nos homens? Por que confiar em Deus e não exclusivamente confiar em nós mesmos? Vamos lembrar o nosso querido mestre Allan Kardec, que o Livro dos Espíritos, a primeira obra básica, interroga os espíritos reveladores, que é Deus? E surge aquela controvérsia, mas por que Kardec não perguntou quem é? Se mal temos a capacidade de entender o que é, essa divindade maior, esse Pai Celeste, este governador de todo o universo, quanto mais queremos entender esses emaranhados conhecimentos que fogem à nossa capacidade de compreensão.
E os espíritos o que respondem a Kardec? É a inteligência suprema. Até aí, tranquilo. Mas os espíritos esclarecem ao mestre Kardec na primeira questão do Livro dos Espíritos, dando um reforço maior para que nós possamos saber que nós somos direcionados. Por mais que tenhamos a liberdade, o livre-arbítrio de fazer ou deixar de fazer, o que quer que queiramos, há essa força maior, e respondem os espíritos, inteligência suprema e causa primeira, causa primária de todas as coisas. Isso é simples, é um conceito que nós espíritas já sabemos de cor e salteado. Mas será que nós estamos internalizando essa resposta, este conceito de o que é Deus? Diante de muitos momentos de dificuldade, talvez nós não lembremos disso, que Ele é soberanamente justo e bom, um dos seus atributos. E diante deste atributo, quantos de nós nos deixamos levar pelas inconveniências do mundo? E acrescenta: aonde nós vamos manter a confiança em Deus? Em qualquer circunstância. Quantos de nós recorremos a Deus no momento de tranquilidade ou no momento de conturbação? No momento em que tudo está calmo, sereno e tranquilo, ou na hora que vemos vultos, ouvimos vozes, nada funciona, aí alguns de nós, tudo bem, eu vou encarar a subida da Paula Silva Araújo. Aí vem. Temos que vir sempre. Interessante, eu estava conversando com o Miltinho também, Miltinho por várias vezes, nos encontramos, éramos mais jovens, né, Miltinho? Nossa, rapaz, isso tem... Olha, tem uns 30... Eu estou casado com já 35 anos. Você me conheceu como solteiro. Ih, rapaz. Depois você me passa o nome da tinta para o cabelo, tá? E fazer um implante aqui para ver se melhora. Então, a essa época, quantas coisas vão se passando. E nesse nosso aprendizado maior, o tempo vai. E o que eu tenho feito dele? E vem um alerta. Qualquer circunstância, e lembrando meu pai, estávamos conversando sobre ele, eu me recordo, eu ainda adolescente ou pré-adolescente, meu pai viajou muito pelo Brasil, divulgando a doutrina espírita, e ele, aquele jeito para quem teve a oportunidade de conhecê-lo, extremamente otimista, conversava com tudo e todos, furtava até café e almoço, né, minha querida? Eu estava comentando, seu pai passava por lá, eu lembro que ele perguntava, quando ele revia alguém, perguntava: e aí, continua espírita? E aí, continua? Que tem a ver com o que nós estamos falando. Porque já vi companheiros, não é crítica o que estou a acrescentar, mas é uma reflexão para cada um de nós. E aí, você é ou não é espírita? Tem que responder agora. Deixa eu pensar um pouquinho. Outra resposta, mais ou menos, de vez em quando. Queridos irmãos, vivemos dias conturbados, em que cada vez mais a humanidade nos cobra uma postura de ser ou não ser. Vivemos um momento é sim ou é não, no dizer de Jesus. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não seja morno, não seja frio. Percebe? Ou quente, nós temos que saber o que nós queremos. É necessário uma definição. Não simplesmente usarmos desculpas justificativas para não termos a paz. E acrescenta Marco Prisco: ou diante dos mais variados e grandes desafios. O desafio faz parte. Tanto faz parte que ele já incorporou em nossa existência, que quantos de nós, às vezes, passamos momentos de calmaria e ao deveríamos usar uma postura melhor de agradecer, que bom que está tudo calmo, tudo sereno, vou fazer melhor. Mas alguns de nós até questionamos, no sentido, estranho, alguma coisa deve estar acontecendo. E alguém vem até nós e pergunta: mas por que você está dizendo isso? Não, olha só. Já tem muitos dias que não aparece nenhum problema na minha vida. Alguma coisa está errada. Tem gente que pensa assim.
Porque está tão acostumado a não ter a paz, a não ter momentos de paz, que vai vivendo aonde? Eu denomino leitores de manchete. Ou um segundo grupo, profetas do caos. Mas o que é um leitor de manchete? É aquele que lê a notícia. E quais são as notícias de hoje? A única diferença é que antes, as manchetes vinham de uma forma mais assustadora, continua até hoje. Em alguns jornais, que eram tétricos, foi transferido do papel para a chamada mídia digital, as redes sociais. Aí vão divulgando. São pessoas que apenas leem isso. Eu sou fruto daquilo que penso. O que vejo, eu divulgo. Se eu vejo mal, se eu penso mal, eu estou preparado para quê? Simplesmente para divulgar o mal, já que o mal eu estou visualizando. E vem um alerta, não necessariamente marco prisco, mas para que nós possamos refletir. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Essa é a realidade. Então olha que interessante, são 10 instruções que nós veremos, nós estamos na primeira. E na primeira Marco Prisco já diz, confiança em Deus. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Alberto, pode ir hoje até 11h30? Obrigado. Pode, omitir, ó. Cobrem deles, não vamos. Segundo decálogo, segunda parte das 10, 2 de 10. Tem alguma coisa a ver com paciência. Olha que imagem interessante. Aqui, sinal de uma bateria, que fosse uma bateria de celular. Quantos de nós ficamos preocupados? Eu cheguei aqui e já tinha alguém carregando o celular, né? Nós precisamos, e até fazendo uma associação, já vi muita gente desesperada, por quê? A bateria do meu celular está acabando. Olha quantas preocupações são criadas por nós. Quantos de nós, às vezes, saímos, já está 15 minutos longe de casa, e lembrou-se do bendito, o celular ficou em casa, volta para buscar. O celular que eu tenho da empresa tem um plano de conexão. Caso eu saia e esqueça meu celular em casa, eu vou entrar em contato, não com o celular, não vai dar, vou pedir o celular de alguém, ligo para a seguradora, ele vai mandar um motoboy na minha casa. Se tiver alguém, essa pessoa vai entregar o meu celular para este representante da seguradora, que ele vai se deslocar até onde eu estiver para entregar meu celular. Que maravilha, que serviço adicional. Mas nós temos que cultivar a paciência enquanto de nós está ali. E a paciência, ela é inesgotável. Mas tem gente, nenhum de nós evidentemente, entre aspas, que às vezes diz, a minha paciência está por um... vocês já ouviram alguém falar isso, né? Vocês já ouviram, nada como a lembrança de alguém. Está por um fio. Quando não, a minha paciência está se... Gente, mas vocês estão atentos, hein? A minha, dos outros, evidentemente. A paciência do outro está esgotando. Olha, estou a ponto de perder a paciência. Mais grave, estou a ponto de explodir. Quando não, diante de um fato, de uma situação desagradável, aí alguém chega, hoje é seu dia de sorte. Primeiro, para nós espíritos, não tem sorte e azar. Nós somos artífices do nosso destino. Tudo é consequência dos nossos atos, das nossas atitudes. Hoje é o seu dia de sorte. Ainda tem 2 barrinhas de paciência, você chegou em tempo. Dessa vez eu vou passar. Mas olha o que nos diz Marco Prisco sobre o segundo decálogo. Cultive a paciência. Olha lá. Primeiro, mantenha a confiança em Deus irrestrita. Segundo, cultive a paciência. E ele acrescenta, considerando que existe um programa de natureza superior que estabelece e orienta os acontecimentos existenciais. O que Marco Prisco, o Espírito, está nos dizendo? Meu nobre, olha só. Tudo o que acontece na sua vida obedece a um programa da natureza supremo. Por isso que eu lembrei a primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça. Nada acontece
sem que haja a permissão divina. Então, essa é a orientação segunda, manter a confiança, primeira. Segundo, vamos registrar isso. Segunda, cultive a paciência. Vamos ao terceiro. O terceiro já tem um alerta. Permaneça receptivo ao amor. Então vimos confiança, paciência. Terceira orientação de Marco Prisco, amor. Quando ele nos diz, cumprindo os seus deveres. Olha o alerta. Tem gente, talvez conheçamos algumas pessoas assim, que ficam preocupados em vigiar o que os outros estão fazendo. Vocês conhecem gente assim? Que fica vigiando o que o outro está fazendo? Ele não chegou até agora. Hoje ele saiu mais cedo. Hoje isso, hoje aquilo. E ainda mais, nós vivemos numa cidade muito grande, mas às vezes é cidade pequena. Itaperuna, não sei se são 50 mil pessoas, talvez até um pouco mais. Mas para vocês verem como são as coisas. Na sexta-feira, onde eu estava fazendo um trabalho ali pelo Sebrae, e para quem conhece Itaperuna, tem um polo também de confecção, de roupas, né, mais femininas, pijamas e coisas assim. Aí resolvi comprar um presente, um mimo para minha esposa e minha filha. Fui numa loja, achei coisas interessantes, preços maravilhosos, um presente para cada uma. Quando eu chego na instituição, alguém passa, você esteve lá na loja tal. Falei, será que tem sistema de televisão, monitoramento na cidade? Inclusive, você comprou isso e aquilo. Falei, não acredito. Cheguei a imaginar alguma coisa desse tipo. Não, mas a pessoa que foi, por coincidência, a menina que atende ao nome da minha filha, Mariana, fiquei lá conversando e tal. Percebam, cuidado com o que nós fazemos. Ainda bem, cidade grande, tranquila, mas há uma preocupação. Será que essa vendedora, uma jovem muito simpática, vocês se sentiriam confortável se ela divulgasse para outra pessoa, talvez não do seu convívio, o que você fez? Pode ser desconfortável, tem gente que não se sente bem com isso. Da mesma forma, cumprir os seus deveres, vamos deixar de nos preocuparmos com o outro no sentido de monitorar o que o outro está fazendo. Quando não, com as pessoas que convivem conosco, sejam colegas de trabalho, familiares, amigos, companheiros, irmãos em a casa espírita, quantos de nós ficamos demasiadamente preocupados com o outro? Quando a maior preocupação deve ser conosco. Não no sentido egoísta, de exclusivamente nos preocuparmos conosco, mas com as nossas atividades, com aquilo que nós devemos fazer. Marco Prisco acrescenta, sejam quais forem as condições em que se apresentem. Estou lá, como manter o equilíbrio diante da adversidade? Quantas vezes nós estamos numa situação dessa? Faz até lembrar aquela propaganda do Bradesco, né? Coisa recente, vai que... Então, são situações difíceis. Nós vivemos esses momentos como se fosse numa corda bamba. Cai ou não cai. Vivemos momentos de decisão. Ou somos ou não somos. Percebam. E as mensagens, a página inicial que nossa irmã leu lá, a luz segue sempre. Quantos de nós esquecemos disso? Nós achamos que o que cresce, o que segue, é a violência. O que segue é o desajuste, é o desequilíbrio, a intolerância religiosa, sexual, sejam elas quais forem. Mas o alerta de Marco Prisco é receptivo ao amor, porque as adversidades fazem parte da nossa existência. Vamos ao quarto decálogo. Oh, que vida boa! Como é que é? O ausente está sempre errado, a Ângela Delu chegou, a nossa querida Maria ainda não, né? Então, parece até a Maria Ângela, é isso? Os orientais que dizem, né? O ausente está sempre errado. Não, mas será que isso tem a ver? Vamos ver qual é a quarta orientação. Reserve-se algum tempo diariamente para reflexão em torno da existência. Não, olha só. Marco Prisco falou primeiro confiança em Deus. Falou depois que nós devemos o quê? Quem é que lembra ou já esqueceu? Ter paciência. O terceiro, manter o quê? Cultivar quem? O amor. Vocês estão com a memória boa. Agora ele pede para eu reservar diariamente um tempo para refletir sobre a minha existência.
Não. Eu acho que Marco Prisco não viu a minha rotina diária. Ele não acessou a minha agenda. Ele não sabe como eu sou ocupado, é muita coisa para fazer. De manhã eu faço isso, de tarde eu faço o dobro do que eu fiz de manhã, à noite, se ainda sobrar energia, eu faço um pouco mais. E assim vai seguindo o ciclo. Mas, nesse ciclo, quantos de nós vamos passando pela vida? Não vamos reservando um tempo para nós. Aí o que acontece? Morando aqui no MER, para quem mora no MER também, quantos desses prédios comerciais estão lá? Tratamento de terapia, são várias terapias, tratamentos de psicólogo, às vezes tratamentos psiquiátricos. Quando não, o atendimento nesta casa e em tantas outras casas espíritas, não só apenas casas espíritas, outras instituições religiosas. Ali embaixo, na mesma calçada, nós temos ali um evangelho que mostra como é que é. É um local de paz no Meier. Pronto. É até mais fácil. Não precisa vir até aqui em cima. Olha que bacana. Mas, em sentido, cada um vai buscar aquilo que satisfaça a sua necessidade. Porém, vem um alerta. Eu preciso reservar esse tempo. Mas ali não está sendo dito por Marco Prisco que tempo é esse. Pode ser o tempo de uma oração. Mas, às vezes, acordamos tão preocupados, tão tensos. Preocupados com o que vamos vestir, com o que vamos comer. Se vamos ter condições de passar mais por aquele dia. Mas nos esquecemos de Jesus, quando ele faz a referência, né, que admirai, que deveríamos o quê? Olhai quem? Os lírios do campo. Que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E as coisas são tão simples. Eu já tive a oportunidade de viajar pelas 5 regiões do Brasil, e os lugares que mais me marcaram não foram exclusivamente os monumentos, as grandes construções, foram sim as belezas da natureza, mas não simplesmente os hotéis, de repente, com maior infraestrutura, mas me lembrei agora, a casa do senhor João do Milho. Por que isso? Ele mora em Arapiraca, pai de um taxista que me atendeu durante uma semana que eu lá estava. Voltei a Arapiraca umas 3 vezes. E já passei a ter um contato com esse taxista. E ele, olha, vou te levar para a roça, porque eu ficaria lá mais um final de semana, trabalhei de segunda a sexta, e fui conhecer a casa do pai dele. Gente, imagina uma casa simples. Imaginaram? Aquela famosa de reboco, pau a pique, simples. Hábitos simples. E ele tinha estrutura, os seus filhos moravam no centro da cidade. Ele tinha casa de cimento e tijolo, mas ele ia lá de 15 em 15 dias. Mas ele morava onde? Nessa chamada roça, tinha ali a sua plantação básica, hábitos simples. Quantos de nós nos esquecemos disso? Nós vamos criando condições para não encontrar esse tempo, criando necessidades que até então não existiam. Aonde para a sociedade é importante o carro que temos, o local que moramos, a roupa que vestimos, se tem etiqueta ou não, quem somos? São meras ilusões. A materialidade para nós sabemos que é empréstimo. Este corpo é empréstimo que temos. Ao desencarnarmos, vocês sabiam? Nós vamos desencarnar? Tem alguma dúvida? Não, nós vamos desencarnar. E nós não sabemos quando. Nada de susto. Porque o Espiritismo, a doutrina espírita matou a morte. Faz o reforço das vidas sucessivas. Nós não sabemos quando. Sempre nós achamos que teremos muito e muito tempo. Até chegar a hora em que esse tempo se escoa, não temos como retê-lo, aí chega a hora da famosa desencarnação. Imaginemos, desencarnados, aonde estaremos? Como estaremos? O que veremos? O que levaremos neste instante desse passamento, deste regresso ao plano espiritual? E com certeza, lá chegando, haverá todo um registro, item a item, ato a ato. Tudo o que fizemos e o que deixamos de fazer no campo do bem. Tudo registrado. E olha que com certeza nós ficaremos assustados.
O espírito Humberto de Campos, o irmão X, tem uma mensagem que ele fala sobre a ficha. Ali trazendo um histórico de alguém que havia desencarnado, mostrando a quantidade de alimento que ele consumiu ao longo da existência, as atitudes nobres que ele havia feito em menor número, mas elas existiam, mostrando as vidas que foram sacrificadas para que ele obtivesse o sustento material, tudo devidamente registrado. Da mesma forma que fica registrado em nossa memória os atos mais importantes, atos da nossa infância, por mais que avancemos na idade, é a chamada memória afetiva, a memória infantil, que fica registrada em cada um de nós. Então, temos que valorizar o tempo que ainda nos resta, porque o que se foi, ele não volta. Nós costumamos dizer, o tempo se renova. Não. Outros tempos, outros segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos vão ocorrendo. Porém, o que passou, nós temos a responsabilidade muito grande pelo que ficou. Vamos ao quinto. Aí vem a orientação de Marco Prisco. Estabeleça um roteiro íntimo para manter-se vinculado à transcendência. Olha lá. Na metade do decálogo, Marco Prisco traz, olha só, o que é essa transcendência? Lembre da sua origem o quê? Cósmica, a nossa origem divina. Isso já nos foi dito há mais de 2000 anos, quando Jesus nos lembrava, por exemplo, vós sois o quê? Deuses. Gente, Jesus está lá em nossa memória, como se ele estivesse hoje nos dizendo, vós sois deuses. Como é bom lembrar isso, diante da dor, da dificuldade, do obstáculo, em que pensamos, não na solução, mas na maioria das vezes, nós nos permitimos. E não adianta dar desculpa que é influência espiritual, porque quantos de nós nos aventuramos por esta lamentação? Se tivemos uma ideia boa, ou se obtivemos sucesso com uma atitude, a intuição simples, e vamos querer ser o quê? Vamos assinar embaixo, acreditando que aquele sucesso obtido no momento presente é atribuível única e exclusivamente a nós mesmos. Como eu sou bom, como eu sou maravilhoso. Quando o inverso acontece, quando não logramos, não obtivemos o êxito, o fracasso se instala, o desequilíbrio, o desajuste. Quem são os responsáveis? São os outros. De preferência aqueles que não vemos. Os amigos não, os chamados inimigos do passado. Está vendo? São eles. São aqueles que não me querem ver bem. São aqueles que querem vingar-se por algo que eu tenha feito. Então, o insucesso é atribuível a terceiros e não a nós. O sucesso é nosso. Mas essa orientação de Marco Prisco, lembremos da nossa transcendência. Qual é a nossa destinação no mundo? Segundo Emmanuel, nós estamos no mundo não para tirar férias. E às vezes nós queremos as férias. Quando não, estou cansado. E ele também nos diz, o Espírito, que nós devemos parar sempre que necessário a pausa para o nosso refazimento. Refazer as energias. Nós vimos lá no anterior, na quarta, reserve um tempo para meditação. Reserve um tempo para você. Isole-se do mundo. Pode ser no seu quarto, no seu cantinho, onde você possa, durante alguns minutos, refletir. Para lembrar a sua transcendência. Quando não fazemos, aí sim fica extremamente mais complicado. Vamos ao sexto passo. Às vezes nós ficamos assim. Eu não aguento mais. Tudo está dando errado. Aí quando diz, nada mais pode acontecer para piorar. Não é isso? Se piorar, estraga. Ainda temos, lamentavelmente, essas formas de pensamento. Eu não consigo, está difícil, quem sou eu? Eu já tentei antes e não deu certo. Se eu penso que fracassado estou, e aquele mesmo caso, pensar-se conquistando algo de proveitoso e pensar que não vai conquistar, dá o mesmo tipo de trabalho.
Só que os resultados são diferentes. Como eu estou pensando? Aí vem o sexto alerta de Marco Prisco. Faça do trabalho dignificante e valioso recurso de crescimento humano, social e intelecto moral. Olha só a abrangência que Marco Prisco dá ao trabalho. Quantos de nós que pensamos como dá trabalho trabalhar? Mas como eu estou aproveitando as oportunidades que a vida me oferece? E aqui, é o trabalho que vai ajudar no crescimento humano, nós enquanto pessoas. Vai nos ajudar a sermos melhores na sociedade. É o que nós, mais à frente eu vou trazer algumas outras reflexões, em que faz toda uma diferença a atitude que nós tomamos, diante do nosso próprio mundo, e também o nosso intelecto, isto é, a mente tem que estar ativa, pensando no bem, pensando em coisas boas, fazendo um exercício de identificar o que de bom tem na própria vida. Então, fazer do trabalho dignificante. Mas aí, qual é o trabalho dignificante? Vamos lembrar, os Espíritos respondendo ao mestre Kardec, no mesmo livro dos Espíritos, nas leis morais, na denominada Lei do Trabalho. Pergunta ao mestre Kardec, o que se deve entender por trabalho? Kardec queria saber dos amigos espirituais. E eles têm uma resposta muito simples, como são as respostas em O Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho. Olha que interessante. Como saber se aquilo que estou fazendo tem utilidade? Se é um trabalho digno, ele tem que ter utilidade para alguém, para nós, para os outros. Simples assim. Mas tem gente que não tem ocupação útil. O que faz? Fica desocupado, usando não utilidade, mas a futilidade. O que é essa futilidade? São valores que o mundo nos oferece. Sejam de opções, de lazer, de músicas, de comentários. Quanta coisa negativa existe. Então eu preciso estar constantemente alerta para tudo isso. Seguindo então, para não está quase chegando às 10h30, não é isso? Né, Alberto? Mudou? Vamos lá. Sétimo. Será que essa imagem mesmo, ela tem alguma correlação? Vocês já viram alguém assim? Já, né? Vocês podem tirar esse personagem, esse homem, essa mulher, pensem em quem vocês quiserem, mas qual é o alerta na sétima posição de Marco Prisco? Ele nos diz, não se permita agasalhar sentimentos. Vamos lá. Gente, não sei para vocês, mas o que eu estou lendo ali serve muito para mim, tá? Eu olho ali e fico um alerta. Não se permita agasalhar ressentimentos. Mas quem dera que fosse apenas ressentimentos. Mas tem mais, olha lá. Suspeitas infundadas. Não sei não, mas eu estou achando... Isso é sinistro, gente. Suspeita infundada. Viu o que não viu, ouviu o que achou que ouviu e passa a tecer comentários. É extremamente perigoso. A maledicência, o pré-julgamento, muita seriedade nisso. O que mais? Ciúme, despeito, ódio, porque envilecem o caráter, isso é, prejudica, gera uma dificuldade maior para cada um de nós e atuam como tóxicos destrutivos nos arquipélagos neuronais. Olha que coisa linda, vamos traduzir isso. Olha só, meu amigo, se você continuar, para resumir, pensando bobagem, fazendo besteira, seu cérebro já é afetado com isso. Claro. Como é que eu sei disso? Que dor de cabeça estranha. Dói aqui, dói lá. Estou sentindo umas palpitações. O que é isso? É o corpo simplesmente, como esponja, absorve aquilo que pensamos. Há no homem 3 coisas, diz-nos mestre Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos. Corpo, perispírito e espírito. Corpo, veículo material, temporário, necessário para que nós, espíritos imortais que somos, estejamos ligados ao corpo. E o corpo semimaterial, quase matéria,
que serve de interligação entre nós, espíritos imortais que somos, ao corpo físico que estamos tendo temporariamente. E nessa nossa preocupação, se não ficarmos atentos, vai exatamente acontecer isso. E é básico, a violência vai gerar a violência desencadeada. Basta, exemplo simples, estamos numa fila de um supermercado, no banco de um correio, na rua, esperando um ônibus, uma condução, vibrando talvez positivamente. O ideal seria que não existisse o talvez, que procurássemos sempre pensar positivamente. Vem alguém que começa a fazer uma reclamação, não damos tantos ouvidos. A mesma pessoa faz uma segunda reclamação, continuamos não dando atenção. Na terceira, às vezes sinalizamos em nós um desajuste e começamos a vibrar negativamente. Na quinta reclamação nós já estamos juntos e acabamos até concordando com a reclamação. Então, muito cuidado com a mentalização que nós mantemos em cada um de nós. Oitava orientação: evite os pensamentos pessimistas. Orienta Marco Prisco. Os de julgamentos severos em relação aos outros. Segunda orientação. E terceira, tudo isso resume em amargura e revolta. É assim, igual essa imagem. Pensamentos confusos, conturbados. Aí o que acontece? Eu tenho que ir lá no Fabiano. Coloca nome, pede radiação, vai no passe, descobre, mas a dona Antônia, o passe dela demora mais. Eu vou fazer de tudo para que tome o passe da dona Antônia. Nem sei se tem Antônia aqui, tá, gente? Eu estou só imaginando a situação. Nós sabemos que o passe é a transfusão simples de fluidos. É prático, é simples, não precisa ser demorado. Talvez o tempo em que nós, médios passistas, no Bezerra eu contribuo também, sempre que possível, digamos, o tempo de uma oração, de um Pai Nosso, bem simples. Então, quantos de nós ficamos preocupados e não? Fabiano vai trazer a solução. Só que não fazemos a nossa parte. Viemos a primeira reunião, viemos a segunda, a terceira e a quarta, e o problema continua ali, martelando na cabeça. Aí procura um, procura outro, aí depois procura, mas Meyer, eu acho que tem outros centros. Porque aí acaba descobrindo que Fabiano é muito fraco. Aí descobre, vamos mexer, não tem subida, vai num terreno plano, aqui é mais fácil. Mas o problema está na casa espírita ou na causa interna que o indivíduo traz? De repente o grau de comprometimento é muito pequeno. Nós é que fazemos as instituições, e os amigos espirituais estão aí. Mas para que tenhamos a condição de recebermos um amparo, é necessário o quê? Mérito, não apenas a nossa vontade de sermos amparados. Caminhando lá, quase. 9. Opa! Qual é a orientação de Marco Prisco? Contribua com o mínimo que seja para que o mundo se torne o quê? Melhor. Às vezes é necessário carregar isso tudo, sim. Mas eu sinto como se o mundo estivesse nas minhas costas. Às vezes somos sobrecarregados. Mas está lá Jesus dizendo, o Pai não coloca o quê? Fardos pesados em ombros fracos. Nós teremos sim a capacidade suficiente de passar pelas adversidades, pelas dificuldades. Orienta Marco Prisco, doando-se quanto lhe esteja ao alcance. E os amigos espirituais jamais nos pedirão algo além daquilo que nós possamos oferecer. E também vale um alerta, que não cobremos tanto de nós. Rir de si mesmo. Acreditar errou, ok. Mas diante do erro, o que fazer? Ficar remoendo? Reclamando? Aquele silício, né? O pré-julgamento, eu sofro, ai de mim, a síndrome do coitadinho. Que coisa mais complicada do que algumas pessoas que muitas das vezes se encontram numa antessala de um consultório médico, na antessala de um hospital. Como é que são os comentários? Dá para lembrar? Tem gente, o que faz? Estou com algum problema, esse médico é bom, me indicaram, eu estou com isso, estou aquilo, e a maioria está lá, um monte de exames, não é isso? É radiografia daqui, é exame, é laudo de lá, é um contando que a sua dor é maior do que o outro.
Não é essa a necessidade. Temos que ter apoio. Chegamos ao último. Qual é o 10º ponto para que nós possamos manter a paz? Diz o Marco Prisco: faça da oração o instrumento sublime de comunhão com Deus. Não poderia ser diferente. Ele finaliza com a oração. Mas na oração, segundo os Espíritos, a oração tem 3 funções principais: louvar, agradecer e pedir. Essa é a sequência. Louvar a Deus, louvar a vida, louvar a tudo que temos, ao que somos, agradecer ao que somos, agradecer pela vida, pelas pessoas que convivem conosco, sejam elas amigas ou antipáticas, sejam elas quais forem. E por último, pedir. Mas quantos de nós invertemos? Pedimos. Por quem pedimos? Normalmente pelos nossos, aqueles que convivem conosco. E pedimos com maior fervor por quem? Por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos ferem, por aqueles que não pensam como nós, por aqueles que nos prejudicam. Mas nós sabemos, à luz da doutrina, que tudo isso que recebemos é consequência de algo que fizemos. Então, nesse sentido, orar sempre. E ainda refletindo, diz-nos Marco Prisco: construa a própria paz. E a imagem aqui: cuidado com comodismo. Isso é perigoso. E a espiritualidade, aqueles irmãos inimigos do passado, que querem nos prejudicar, encontram em nós uma brecha. Quando nós pensamos: o que eu já sei já basta. Eu já fiz o suficiente. Eu já fui essa semana, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Aí, como o nosso irmão aqui, ó, ele está simplesmente tirando um cochilo, encostando a sua cabeça onde? Num trilho. Vai que passa um trem. Pode acontecer? Pode. Olha o alerta de Marco Prisco. Não se trata, porém, de uma situação parasitária ou sem ação. Nós temos que estar em movimento. Se não nos movimentarmos, o que acontece? É energia demais, é proteína demais, é carboidrato demais, o corpo vai ficar em desalinho, vai ficar desajustado. Se por outro lado, eu cuido da alimentação, eu faço exercício em excesso, vai ter atrofias, vai ter problemas nas articulações. Dosagem, sempre buscando o equilíbrio. Ainda nos fala Marco Prisco: construa a própria paz. Aqui uma imagem divisória. Tanto eu posso ter algo mais árido à esquerda de vocês, ou algo mais agradável do lado direito. Diz-nos Marco Prisco: pode-se fruí-la quem? A paz, na tempestade ou na harmonia ambiental. Mas como? Paz na tempestade? Sim. Os tempos estão mudando. Essa semana já vai mudar. Chegando frente fria, vocês viram esse vento todo. De manhã lá em Copacabana, ventos de 56 quilômetros, já passou pelo Meia, agora está mais tranquilo. São mudanças. Fazem parte, igual mudanças climáticas na nossa vida também. Diz o Marco Prisco: sob os açoites do sofrimento ou as blandícias da saúde. O que é? Tanto tempestade como harmonia. Açoite do sofrimento. A dificuldade dá, o sofrimento dói. Ou as blandícias, faz a referência à meiguice, as coisas boas, o ter uma saúde melhor, mais agradável. Em todos os momentos, esse é o alerta de Marco Prisco, nós devemos cultivar a paz. Construa a própria paz. Ele nos diz também que a paz é um estado dinâmico de constante equilíbrio. Não é a paz quando aqui estamos às segundas-feiras à noite, ou em quaisquer outros horários das reuniões desta casa. Não é simplesmente quando o problema se instala, a dor aumenta e vamos buscar ajuda. Em qualquer momento, em qualquer situação. Além disso, Marco Prisco, caminhando para o final, nos mostra. Aí um alerta. Só crenças não fazem de você uma pessoa melhor. Nós acreditamos nos espíritos, sim ou não? Sim. Nós acreditamos nos benefícios que esta casa nos oferece? Sim ou não? Sim. Nós acreditamos que hoje nós somos pessoas melhores do que éramos até então? Com certeza nós sabemos. Mas não adianta crer. Não adianta acreditar que os amigos espirituais nos auxiliam, nos fortalecem, nos orientam, se nós não tivermos atitudes.
Se não fica como o nosso querido Humberto de Campos, que tem uma página, se não me falha a memória, no A Vida Escreve, Hilário Silva. Fugiu agora o livro, mas a situação é essa. Que ele faz uma referência, que ele foi convidado por amigos espirituais a visitar uma casa espírita. Foi, no tempo agendado, chega na casa espírita e identificou um grupo conversando. E que conversa agradável. Falavam a respeito da doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, científico e religioso. O papo era extremamente agradável, mas Humberto de Campos se sentiu envolvido por aquelas vibrações, por aqueles comentários. E o amigo espiritual, não te iludas. Este grupo que aí está é famosamente conhecido por nós como TBC. Mas que sigla é essa? Talvez vocês estejam perguntando, mas o que é isso, TBC? O amigo espiritual diz a Humberto de Campos, este grupo é a turma da boa conversa. É a turma que só falava de Jesus, só falava de doutrina, das suas crenças, mas a atitude inexistia, era praticamente nula. Não é esse caminho que nós queremos trilhar. Eu posso mudar o mundo. Como eu posso mudar o mundo? A partir de mim. Não é a partir do outro, não é vigiar o outro. Nós vimos nas orientações. É começar por mim, ter uma visão completamente diferente. Como? Mude o seu mundo. Como é que eu estou vendo o mundo? É aquela mesma história da vizinha que reclamava que a vizinha do lado mal conseguia lavar as suas roupas. Os seus lençóis não eram tão brancos como deveriam ser. A cada semana em que a vizinha colocava sobre o seu varal os lençóis, a observadora infeliz criticava. Se eu conhecesse essa vizinha, eu mostrava para ela como é que se lava melhor esses lençóis. Eu indicava um sabão melhor, mas os lençóis estão completamente encardidos. E esta visão era sempre com uma janela fechada. Até que um belo dia, ela identificou que a vizinha, de alguma maneira, segundo ela, havia conseguido lavar melhor os seus lençóis. Os lençóis não estavam tão amarelados, tendiam a um branco. E ela comentou com o seu marido, oi, que bacana, a vizinha conseguiu de alguma maneira lavar melhor os seus lençóis. O que o marido disse? Ué, mas quem disse que ela lavou melhor? Hoje eu acordei mais cedo, estava bem animado, fui lá e limpei a nossa janela. Olha que coisa interessante. É assim às vezes que vemos a vida. O mundo está sombrio, o mundo está difícil, está violento, é desesperador, preocupante. Se um monte de gente na rua sair correndo, o que eu vou fazer? Eu vou correr também. Aí descobre que quem começou a corrida não estava com medo de nada, não era assalto, não era nada gravíssimo, era alguém que simplesmente estava fazendo exercício. Começou a correr. E aí? Aí alguém corre, vira pânico, vira desespero, alguém cai, alguém se machuca, sem saber por que nos machucamos. E nessa nossa finalização e reflexão, olha lá, gostou, não é para compartilhar na internet não, viu, gente? Isso é muito comum nos meios atuais, né? Vai lá, comente e compartilhe. Se esses decálogos dizem algo a nós, vamos comentar de que forma? Puxa vida, não é comentar necessariamente com o outro, com a nossa consciência. Vamos compartilhar. Compartilhando como? Falando? Eu acredito em tudo isso. Não, é fazendo, é tendo atitude. E por último, o nosso querido amado Jesus, por antecipação, vamos terminar nos próximos minutos, não precisamos chegar a 10, 10 e meia, né? Para que ninguém fique assustado. O que nos disse Jesus a respeito da paz? Só para lembrar. A minha paz vos dou. Como recompensa a consciência tranquila, a emoção harmonizada e as ações corretas. Esse é o dizer de Jesus. Nós não podemos, em momento algum, na condição que nós nos encontramos, dizer que não sabemos o que fazer. Nós jamais poderemos afirmar que não temos o conhecimento mínimo necessário para sermos melhores, não na próxima existência, que não sabemos quando vai acontecer, mas nesta.
Se talvez não tenhamos a vida que desejamos ter ou que julgamos ser merecedores, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para avaliar aquilo que precisamos? E o espírito Irma de Castro Rocha, conhecida como Meimei. Com certeza aqui nós temos vários livros com mensagens suas. Tem uma mensagem que eu vou utilizar para que a gente possa ter uma reflexão final a respeito do que buscar. Ela diz numa das páginas o seguinte: agradeço, Pai, por tudo que me dás, e agradeço especialmente por me atenderes não conforme os meus pedidos, mas conforme as minhas necessidades. Talvez não saibamos o que pedir, mas o Pai Celeste sabe a necessidade de cada um de nós. Se é necessário naquele momento a dor física, se é necessário naquele momento o desajuste moral, o desequilíbrio interno, são semeaduras, são colheitas que nós estamos tendo neste momento. O que fazer então? A cada novo dia da existência, agradecer ao que somos, ao que já fizemos, as conquistas que ainda teremos, mas sempre ter internalizado a convicção plena de que estamos no lugar certo, com pessoas certas, nos momentos certos. Que esses amigos espirituais, então, continuem nos fortalecendo no ânimo e na coragem, para que nos sintamos cada vez mais fortalecidos para fazer do nosso mundo interno cada vez melhor e exteriorizando este mundo interno, levando luzes, harmonia para esse mundo que nos acolhe. Muita paz a todos nós.